Outro problema interessante que podemos fazer é o problema número 22 do capítulo 3. Nesse problema, o texto do exercício informa que existem duas rodas ou duas polias de raios diferentes, uma roda maior com raio 30 centímetros e uma roda menor com raio 20 centímetros, e elas estão acopladas, conectadas por uma correia, de maneira que essa correia transmite a rotação de uma roda para outra, tal que o exercício informa que a primeira roda ela é rotacionada, ela é tracionada, de maneira a partir do completo repouso, ela começa a girar, sendo acelerada, e o faz por durante 1 minuto, executando 540 rotações. E transmite essa rotação para a roda menor, a roda número 2. Então, nesse regime de iniciar uma rotação do repouso, girar 540 revoluções em 1 minuto e depois manter a velocidade de rotação atingida nesse intervalo de tempo constante, ou seja, acessar um regime permanente de rotação, pergunta-se qual é a velocidade angular, ou seja, a velocidade de rotação da roda menor, da roda 2, e qual é a velocidade da correia, acompanhando o movimento das duas rodas. Vamos lá equacionar essas proporções. Primeiro, vamos aos dados do problema, vamos organizá-los. Eu tenho que, para a roda 1, cujo raio é 30 centímetros, ela começa inicialmente do repouso, ou seja, a sua velocidade angular inicial, ω1, 0, é 0. Ela não executa nenhuma rotação, ela está parada. Então, ela vai começar de maneira acelerada a girar. E, durante um intervalo de tempo de 60 segundos, ou seja, 1 minuto, ela irá executar 540 rotações. De maneira acelerada, uma aceleração constante. O exercício informa que ela acelera de forma constante durante 1 minuto, partindo do repouso, e atinge uma determinada velocidade após esse tempo de 1 minuto. O exercício não informa que velocidade é essa, mas informa que após 1 minuto girando de maneira acelerada, ou seja, aumentando a sua velocidade de rotação de forma constante, esse sistema atinge o regime de rotação permanente, ou seja, ele passa a rotacionar com velocidade constante. Então, a partir desse instante de tempo aqui e acessada essa velocidade angular, essa velocidade permanece constante. A partir desse instante. A roda menor, que eu estou denotando por R2, cujo raio é 10 centímetros menor, uma vez que está conectada à maior por essa correia, suposta inextensível, ou seja, quando for solicitada a primeira roda e ela transmitir essa tração para a segunda, a gente está desconsiderando a hipótese dessa correia se distender um pouco, se esticar um pouco, ao tracionar a segunda roda. Então a gente considera essa correia inextensível, ela não vai variar o comprimento dela. E também considera que não há deslizamento dessa correia sobre nenhuma das duas rodas. Ou seja, não há patinação dessa correia sobre as rodas, de maneira que elas giram em fase. O que significa que a segunda roda também terá velocidade angular inicial, ω0, 2, igual a 0, e durante esses 60 segundos também irá acelerar a sua rotação, aumentando o valor dessa velocidade angular de rotação até acessar um determinado valor após esses 60 segundos e também permanecer em regime
de rotação permanente, com velocidade angular constante. Contudo, a quantidade de rotações que essa roda menor executará é diferente do número de rotações que a roda maior executou. Apesar delas estarem conectadas, a roda menor executará um número de voltas maior do que a roda maior, exatamente porque o perímetro de sua circunferência é menor, uma vez que o seu raio é menor. Então, a princípio, nós não sabemos, não é informado qual é o número de revoluções que essa segunda rota executa, mas com esses dados é o suficiente para que nós possamos determinar isso também, caso nós desejarmos. Então, as perguntas do exercício são: qual é a velocidade de rotação permanente, ou seja, depois da fase acelerada, atingido o regime permanente, essa segunda roda estacionará com uma frequência angular de quanto? Isso vai ser função da frequência angular da primeira, uma vez que elas estão conectadas. E também se pergunta qual é a velocidade da correia sobre as rodas. Bom, primeiro, fisicamente, o que está acontecendo aqui? Se a gente desprezar o efeito de que essa correia possa se esticar quando tracionar a segunda roda, e também se nós desprezarmos o efeito de deslizamento, ou seja, em não havendo deslizamento, da correia sobre a roda, nós temos um vínculo. O vínculo estabelecido entre as duas rodas é essa correia. E não havendo deslizamento, significa que a velocidade da correia, a velocidade de cada ponto dessa correia, é a mesma velocidade de cada ponto da periferia das duas rodas. Uma vez que a correia passa por sobre as rodas, esses pontos da correia em contato direto com a periferia da roda, se a correia não desliza, significa que, caso nós decidíssemos acompanhar o movimento de um ponto dessa correia em contato com a roda, nós veríamos esse ponto da periferia da roda acompanhar o movimento do mesmo ponto na correia. Ou seja, não ocorreria a possibilidade de, por exemplo, a roda mover-se mais rápido do que a correia, ou a correia mover-se mais rápido do que a roda, havendo, portanto, deslizamento. Não, esses pontos sobre a correia em contato com a roda movem-se em fase, movem-se juntos. Não há deslizamento. Portanto, a velocidade dos pontos na borda da roda é a mesma velocidade dos pontos sobre a correia. Esse é o vínculo físico mais importante que precisa ser compreendido nesse problema, porque ele é a chave da solução desse problema. Matematicamente, como é que a gente expressa isso? Como é que a gente expressa essa condição de não deslizamento, onde nem a correia se moverá mais rápido do que a periferia da roda e nem a periferia da roda se moverá mais rápido do que a correia. Esses pontos se moverão em fase, se moverão sempre juntos. Matematicamente, a gente expressa isso dizendo que, como a correia, a mesma correia que está sobre a borda da roda 2, também está sobre a borda da roda 1, e eu estou afirmando que, não havendo deslizamento, a velocidade da correia é a velocidade dos pontos da borda da roda que estão em contato com a correia, significa que a velocidade dos pontos na periferia da roda 1, que é uma velocidade linear, afinal de contas, cada ponto desse percorre uma distância sobre o aro da circunferência 1, né? Assim como eu destaquei esse pontinho aqui, se eu fosse monitorar ele, esse ponto vai executar um movimento circular. A cada certo intervalo de tempo, ele executa uma revolução, uma volta completa, o que significa que ele vai ter percorrido nesse intervalo de tempo o comprimento total dessa circunferência.
O mesmo se dá com qualquer ponto aqui sobre a primeira roda. Se eu for monitorar o movimento dele, ele vai percorrer uma distância equivalente ao comprimento dessa circunferência e acompanhando a velocidade dos pontos da correia. Portanto, a velocidade linear desses pontos sobre a periferia de cada roda, na roda 1, deve ser igual à velocidade linear dos pontos na periferia da roda 2, que, por conseguinte, são iguais à velocidade da correia, que, por conseguinte, são iguais à velocidade da correia. Então, essa é a equação de vínculo mais importante da solução desse problema. Isso é uma equação de vínculo. O vínculo físico de não deslizamento se expressa por meio dessa expressão matemática. Ora, como os movimentos de rotação dos pontos na periferia sobre essas duas rodas são movimentos circulares, ou seja, o raio é uma constante, e uniformemente acelerados, porque ambas as rodas partem do repouso e vão ganhando velocidade durante 60 segundos até atingirem uma velocidade que depois é mantida constante. Então eu sei que a velocidade dos pontos na borda de cada roda, no aro de cada roda, está relacionada à velocidade de rotação da roda e ao raio da roda por meio da seguinte equação. Eu sei que a velocidade linear dos pontos na borda da roda 1 é igual à velocidade de rotação da roda, velocidade angular, vezes o raio da roda 1. O mesmo se dá para com a roda 2. A velocidade dos pontos sobre a periferia da roda 2 é igual à velocidade de rotação da roda 2 vezes o raio da roda 2. De tal maneira que, se o nosso objetivo é determinar a velocidade de rotação da segunda roda, para isso, antes nós vamos precisar conhecer qual é a velocidade de rotação da primeira, uma vez que os raios já foram informados. Então, essa aqui eu chamarei de equação 1, que é a nossa equação de vínculo. Bom, agora a gente precisa desenvolver uma estratégia para conhecer a velocidade final de rotação, ao final dos 60 segundos, da roda maior. Vamos lá. Vamos equacionar o regime de movimento da roda 1. Então, a gente escreve as equações de movimento para a roda 1, ou da roda 1. Bom, eu sei que a roda 1 tem uma certa aceleração angular, que eu denoto pela letra alfa. Então, alfa 1 é a aceleração angular da roda 1. E essa aceleração, apesar de eu desconhecê-la, eu sei que ela é constante. O exercício me informa isso, que ele acelera de maneira constante durante 60 segundos e vai ganhando velocidade de rotação. Ora, por definição, a aceleração angular é igual à variação da velocidade angular da roda 1 no tempo. Se eu estiver interessado em conhecer, portanto, qual é a velocidade angular de rotação final da roda 1, preciso resolver essa equação diferencial, que pode ser escrita da seguinte maneira. Onde, para obter a variação angular total no intervalo que me interessa, eu preciso integrar dos dois lados dessa igualdade.
Do lado esquerdo dessa igualdade, eu tenho uma integral que vai desde a velocidade inicial, ômega 0, 1, desde a velocidade inicial de rotação da roda 1, até a sua velocidade final, ao final de 60 segundos. E do lado direito eu preciso fazer uma integração que vai desde o instante de tempo inicial, e nosso instante de tempo inicial é 0, até o instante de tempo final, t. Isso aqui me fornece, como resultado, a integral de dômega é ômega. Ômega aplicado de ômega 1 até ômega 0,1. Ou seja, então isso vai dar a variação da velocidade angular. Isso vai me dar ômega 1 menos ômega 0,1. Ou seja, a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial. Eu integro e tenho a variação total. Igual a α1 é a aceleração angular da roda 1, constante. Então não participa do processo de integração. E a integral de dt é t. T aplicado de t até 0. Ou seja, isso vai ser α1 vezes t menos 0. Ocorre que a roda 1 parte do repouso. Então, sua velocidade inicial de rotação é 0. E eu chego, portanto, numa expressão para a velocidade angular da roda 1 em função do tempo. Ômega 1 em função do tempo está dando aceleração angular 1 vezes o tempo. Essa eu chamarei de equação 2. Para determinar a velocidade angular da roda menor, eu preciso conhecer a velocidade angular da roda maior. A velocidade angular da roda maior é função da aceleração com que ela é acelerada no intervalo de tempo que eu vou considerar, ao final dos meus 60 segundos. Então agora eu preciso determinar que aceleração é essa, com que taxa que ele vai ganhando velocidade de rotação nesses primeiros 60 segundos. Bem, o que eu sei é que ao final de 60 segundos ele vai ter girado 540 vezes, vai ter executado 540 rotações. Ou seja, se eu considerar que, por exemplo, aqui no meu desenho, aqui nesse ponto, onde aponta o raio vetor 1, nesse ponto é o ângulo 0, o que significa que depois de 60 segundos, esse ponteiro vai girar e passar de novo por essa posição inicial 540 vezes. Então, ele parte de uma posição angular 0 e gira 540 vezes 2π radianos. O que eu quero dizer é que há uma variação angular, né? Porque a roda girando, há uma variação de posição angular. Como é que a gente representa essa variação de posição angular? Eu já tenho uma equação para a velocidade angular da roda. Eu preciso de uma equação para a posição angular da roda. Então, segunda parte no procedimento de equacionar o movimento da roda 1, por definição, ômega é igual à variação da posição angular da roda, ou seja, quantas revoluções, quantos radianos, quantos graus ela vai ter girado, ou seja, a variação angular da roda, no tempo. Subíndice 1, porque eu estou equacionando a roda 1. Ou seja, isso aqui pode ser escrito como se eu quiser conhecer a variação angular total, ao final de 540 rotações, então eu vou desde uma posição angular inicial da roda 1
até uma posição angular final, desde um instante de tempo inicial, que é 0, até um instante de tempo final, t. E aí eu obtenho, aqui a integral de dθ é θ, então isso aqui eu tenho a variação, θ final menos θ inicial. Igual a integral de 0 a t da função velocidade, que eu calculei anteriormente. Alfa1 vezes t dt. Ora, eu sei que a posição angular inicial é uma referência que eu posso escolher como sendo 0, lá no início do movimento. Θ 1 igual a alfa é uma constante, t ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a t. Por fim, vou chegar à conclusão que a posição angular da roda 1 em função do tempo é igual a alfa 1 t ao quadrado sobre 2. São equações completamente equivalentes às equações do movimento retilíneo uniformemente variado, só que para o caso das rotações, porque é um movimento circular uniformemente acelerado, uniformemente variado, né? Onde? Agora vem outra interpretação física das condições iniciais do movimento. Onde a gente precisa se lembrar que ele parte do repouso de uma posição inicial angular 0 radianos e vai executar 540 rotações em 1 minuto. Indo parar numa posição angular à frente. Ou seja, o θ1 de 1 minuto, ou seja, de 60 segundos, ele seria igual a 540 rotações vezes o ângulo girado em cada rotação, que é de 2π radianos. Portanto, ele vai parar numa posição de 1080 vezes π radianos. Então, ele vai ter rotacionado isso, nessas 540 voltas. Tá. Então, agora, olhando para essas equações 2 e 3, nós temos material suficiente para podermos, então, escrevermos a velocidade de rotação da primeira roda em termos não mais da sua aceleração angular, de maneira explícita, mas em termos da posição final onde ela foi parar depois de ter girado 540 vezes. De maneira que eu posso, por exemplo, isolar a aceleração na equação número 3, ela vai ficar em função da posição angular final, e aí eu substituo esse resultado na equação número 2. E aí a própria velocidade angular vai ficar em função da posição angular final, e não mais em função da aceleração explicitamente. Porque a aceleração não nos foi dada, não nos foi informada, mas foi nos dado condições de saber onde é que ele foi parar depois de maneira acelerada, ter girado 540 vezes. Então a gente faz isso. Eu vou isolar alfa nessa equação, que fica a mesma coisa que 2 vezes θ dividido por t ao quadrado.
Então, substituindo o resultado 3 na equação 2, nós ficamos com alfa é igual a 2 vezes θ sobre t ao quadrado. Alfa igual a 2 vezes θ dividido por t ao quadrado. E aí eu vou substituir isso na equação número 2. Ômega 1, que é igual a alfa vezes t. Mas alfa tem esse valor. Então, 2 θ sobre t ao quadrado, alfa vezes t. Tá o quê? Ômega 1 fica igual a 2 vezes a posição angular final dividida pelo tempo. A gente acabou de descobrir como que a velocidade angular da primeira roda vai depender explicitamente do tempo e da posição final. Ora, se eu quiser saber então qual é a velocidade dela ao final desse primeiro minuto, basta substituir θ pela posição angular final e substituir o tempo por 60 segundos. Como o resultado do livro sugere que a unidade final dessa velocidade angular deva ser em rotações por minuto, eu não vou substituir esse valor em 1080 pi radianos. Eu vou substituir por 540 mesmo. 540 rotações. E eu vou ter minha unidade em RPM. Ou seja, eu vou fazer 2 vezes 540 rotações em 1 minuto. Tempo igual a 1 minuto. Então eu vou chegar à conclusão que a velocidade angular final, depois de ter acelerado, é de 1080 RPM. Isso para a primeira roda. Então agora que eu tenho esse valor para a primeira roda, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá na equação de vínculo. Agora que eu sei que isso aqui vale 1080 RPM, substituo, multiplico pelo raio do primeiro e divido pelo raio do segundo. E eu vou ter, portanto, encontrado a velocidade angular da roda 2 ao final desse processo, que foi acelerado de maneira constante. Então isso aqui vai dar de volta à equação 1, nós teremos que ômega 1 é igual a ômega 2 é igual a ômega 1 R1 sobre R2. Ou seja, 1080 RPM vezes R1 sobre R2. 0,3 metros, 30 centímetros. 0,3 metros dividido por 0,2 metros, 20 centímetros. O resultado dessa divisão dá 1,5. 1080 vezes 1 vezes e meia dá 1620 rotações por minuto. Ok. Depois nos é pedido para calcular qual é a velocidade da correia, a velocidade linear da correia. Ora, a velocidade linear da correia, pela própria equação de vínculo, é a própria velocidade linear dos pontos sobre a periferia de qualquer das duas rodas, na condição de que não haja deslizamento. Logo,
Eu posso escrever, inclusive, usando as informações da roda 2, agora que eu tenho todas elas completamente. Tem que a velocidade linear da periferia da roda 2 é igual a ômega 2 vezes R2. Portanto, eu tenho 1.620 RPM vezes um raio que é de 0,2 metros. Só que essa unidade está esquisita. Para deixar, por exemplo, em unidades de metro por segundo no sistema internacional, eu preciso converter essa velocidade angular de rotações por minuto para radianos por segundo. A cada rotação, eu vou ter revolucionado 2π radianos. Então, isso é a mesma coisa que fazer 1.620 vezes 2π radianos dividido pelo tempo de 1 minuto, porque são rotações por minuto, por 60 segundos. Vezes 0,2 metros. Bem, quando se faz essas contas, chega-se ao valor aproximado de velocidade 2 é aproximadamente 33,9 metros por segundo. E na condição de não deslizamento, a velocidade linear dos pontos na borda da roda 2 é igual à velocidade da correia, que é igual à velocidade linear dos pontos na borda da roda 1. Outro problema também bastante interessante que envolve movimentos de rotação, e nós temos a oportunidade de aplicar o formalismo da representação de rotações em coordenadas polares, é o seguinte. Eu peço para que se demonstre que se uma partícula executar um movimento circular de maneira acelerada, ou seja, se uma partícula movendo-se sobre uma trajetória circular, movendo-se sobre esse círculo, de tal maneira que ela é localizada por um vetor radial, que determina a que distância essa partícula se encontra do seu centro de rotação. E essa distância é R0. O problema informa que esse raio vale 40 centímetros. E essa partícula executa uma rotação com uma certa velocidade ao longo desse percurso. Portanto, tangente à circunferência que é percorrida por ela. Então, eu tenho aqui R0, que é o vetor que localiza a partícula distante um raio de 40 centímetros do centro, e V, que diz respeito à velocidade tangencial linear da partícula. Afinal de contas, ela move-se sobre um círculo. Então, ela o faz nesse movimento circular, mas de maneira acelerada. Então, eu peço para que seja demonstrado que o vetor aceleração total ele terá tanto uma componente radial, ou seja, uma componente de aceleração que aponta para o centro da trajetória, quanto uma centrípeta, portanto, quanto uma componente tangencial, tal que ele deverá ser escrito em coordenadas polares dessa seguinte forma aqui. Pois bem, a solução desse problema exige nós repetirmos parte do procedimento que eu apresentei na minha aula sobre representação de movimentos de rotação em coordenadas polares. Afinal de contas, é um problema de demonstração. Demonstre que o resultado dá esse. Bom, então vamos lá, a partir da definição. Primeiro, por definição, posição em coordenadas polares, a localização dessa partícula vai ser igual à distância que ela se encontra da origem, é um R0, que nesse problema vale 40 centímetros, vezes o vetor radial, esse vetor unitário que dá a direção para onde o raio aponta.
fosse desenhá-lo aqui, seria assim, ó. Um vetor unitário que aponta a direção para onde o raio que localiza a partícula está apontando. Por definição, E, velocidade, é igual à derivada da posição no tempo. Ou seja, eu vou ter que derivar no tempo R0, que é o módulo, vezes o vetor radial. Lembrando que, onde esse vetor R chapéu, ele é igual a cosseno de θ na direção x, vetor I, mais seno de θ na direção j. Porque conforme a partícula gira, ela executa uma revolução formando um certo ângulo θ aqui, portanto você tem a projeção do cosseno de θ e do seno de θ da localização dessa partícula. Pois bem, então V fica igual, quando eu for derivar essa função, R é uma constante, que é o raio dessa partícula. Se ele está se movendo em cima de um círculo, essa distância nunca muda, a distância dela até a origem. Portanto, a derivada disso aqui dá zero, do constante, termo constante. Lembra-se que a regra para derivar produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que a derivada do primeiro já dá zero, então só sobra o outro termo. Então, o resultado dessa derivada fica R0 vezes, porque R0 é uma constante, a derivada do segundo termo. A derivada de R chapéu. R0 vezes a derivada no tempo do vetor unitário. O vetor unitário se escreve cosseno de θ no eixo x mais seno de θ no eixo y. R0 vezes a derivada de cosseno é menos seno de θ. Mas cosseno de θ só varia porque o ângulo varia no tempo. E eu estou derivando cosseno de θ com relação ao tempo. Cosseno depende explicitamente do valor do ângulo. E o ângulo é que depende implicitamente do tempo. Então essa é uma derivação do tipo regra da cadeia. Eu derivo a função e depois derivo o argumento da função com relação ao tempo. Então eu derivo cosseno que depende do ângulo e derivo o ângulo que depende do tempo. Então eu derivo o cosseno que depende do ângulo dá menos seno e derivo o ângulo que depende do tempo. Mais a derivada de seno, eu derivo o seno que depende do ângulo. A derivada de seno dá cosseno de θ. E derivo o ângulo que depende do tempo, vezes dθ dt. Ora, eu posso colocar dθ dt em evidência. Vai ficar R0 vezes dθ dt. E lá dentro me sobra menos seno de θ na direção do eixo x, mais cosseno de θ na direção do eixo y. J. Ocorre que essa quantidade menos seno de θ e mais cosseno de θj, ora, isso é um vetor com coordenada x e coordenada y. E que vetor que é esse? Esse é um vetor que ele dá a direção tangente à circunferência. Ele é um vetor tangencial à circunferência. É um vetor que, se eu for desenhá-lo aqui, ele teria essa direção aqui. É um vetor unitário tangente à circunferência e perpendicular ao vetor unitário radial. Então, isso aqui é θ chapéu. Logo,
Logo, eu fico com V igual a R0 vezes, e mais. O que é a variação do ângulo com o tempo? Ora, variação angular com o tempo, isso é uma velocidade, é a rapidez com que esse ângulo é girado no tempo. Velocidade angular. Isso é o ômega, velocidade angular. Então, vou ficar com um resultado que é V igual a R0 vezes ômega. Está vendo? V igual a ômega R, aquele resultado lá do ensino médio, na direção tangencial. Por isso que lá no ensino médio o professor ensinou para você que uma partícula executando um movimento circular, essa partícula possui velocidade apenas tangencial, porque a velocidade aponta na direção tangente à circunferência. E essa velocidade é calculada como sendo V igual a ômega vezes o raio. Então, aquela formulinha lá do ensino médio, ela foi demonstrada aqui nessas poucas linhas agora. Então, isso é a velocidade. O problema não pediu a velocidade. O problema pediu a aceleração. Provar como é que deve ser calculada a aceleração dessa partícula, movendo-se aqui sobre esse círculo e de maneira acelerada. Não é um movimento circular uniforme, é um movimento circular acelerado. Ele vai girando cada vez mais e mais rápido. Bom, agora que eu tenho a velocidade, ora, eu tinha a posição. Para escrever a velocidade, eu derivei a posição. Eu tenho a velocidade. Para escrever a aceleração, nós vamos ter que a aceleração da partícula, vetor aceleração, ele é igual à derivada da velocidade no tempo. Então, eu vou derivar essa quantidade no tempo. D dt. R0, ômega, θ chapéu. Bom, agora é regra do produto para a derivada. Derivada do primeiro vezes os outros dois, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, vezes o terceiro. Bom, a gente vai aplicar a regra aqui porque eu tenho três termos. O raio da partícula, a distância dela ao centro, a velocidade com que a partícula gira e o vetor que dá a direção para onde essa velocidade aponta, sempre tangente à trajetória. Então, isso é um produto de três termos. Quando eu vou derivar produto, derivada do primeiro vezes os outros dois, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, vezes o terceiro, mais o primeiro vezes o segundo, vezes a derivada do terceiro. Ocorre que, se a partícula se move em cima de um círculo, o tamanho desse raio varia? Não, esse raio não varia no tempo. A variação desse raio no tempo é zero. O que varia é para onde esse raio está apontando enquanto ele vai girando. Mas o tamanho do raio não varia. Então isso dá zero. Agora, a velocidade com que a partícula gira muda no tempo? Muda, porque o movimento é acelerado. Portanto, existe a aceleração angular. A velocidade angular não é mantida constante. A direção para onde a velocidade aponta aqui, ó, conforme essa partícula for girando. Se eu posicionasse essa partícula aqui e fosse desenhar novamente o vetor velocidade, o vetor velocidade já estaria apontando aqui para baixo. Então, a direção para onde esse vetor aponta também está mudando no tempo. Então, essa derivada também existe. Só dá zero a primeira, porque o raio não muda, o comprimento do raio. Então, vamos lá. Vamos prosseguir com a nossa demonstração. Então, eu vou ficar com A igual a, esse termo dá zero, vai ficar R0 vezes d ômega dt. Ora, se ômega é a velocidade e eu estou derivando a velocidade no tempo, eu estou escrevendo uma aceleração. Como essa aqui é a velocidade de giro, é a velocidade de rotação,
velocidade angular, a variação da velocidade angular no tempo é a aceleração angular, que eu vou denotar por alfa. Então, eu vou ter R0 vezes alfa e, por enquanto, na direção θ chapéu, na direção tangente. Então, já descobri que existe um termo de aceleração que está tangente à circunferência. Vamos ver se existe agora um termo de aceleração que está fora da direção tangente à circunferência. Mais R0 ômega vezes a derivada no tempo do vetor θ chapéu. Mas como eu disse antes, como é que se escreve o vetor θ chapéu? Menos seno de θ em x mais cosseno de θ em y. Então, derivar θ chapéu é derivar no tempo menos seno de θ em x mais cosseno de θ em y. Então, isso aqui vai dar A igual a R0 alfa θ chapéu mais R0 ômega vezes a derivada de cosseno, a derivada de seno é cosseno, multiplicado por menos 1, isso vai dar menos cosseno de θ. Então, eu derivo o seno da cosseno e derivo o ângulo com relação ao tempo. dθ dt. A derivada de cosseno é menos seno de θ. Então, isso vai dar menos seno de θ vezes a variação do ângulo no tempo, vezes dθ dt. Tudo isso na direção do eixo y. De novo, eu vejo que tem dθ dt multiplicando os dois termos e dθ dt é a variação da posição angular no tempo. Variação da posição no tempo é uma velocidade. A posição aqui no caso é um ângulo. Então, mudança do ângulo no tempo é a rapidez de giro. Velocidade angular. Velocidade angular. Então, se eu tirar a velocidade angular em evidência, já tem uma velocidade angular aqui fora. Então, vai aparecer ela elevada ao quadrado. Então, está dando R0 alfa vezes θ chapéu mais R0 vezes ômega, vezes o ômega que está saindo lá de dentro, ômega ao quadrado, vezes menos cosseno de θ na direção do eixo x, mais com menos dá menos, seno de θ na direção do eixo y. Ora, o que tem aqui dentro desse parêntese é o vetor R chapéu. Vamos lá lembrar como é que se escreve ele. R chapéu é o cosseno desse raio na direção x, mais o seno desse raio, da localização da partícula, na direção y. Cosseno de θ i mais seno de θj. E o que nós temos aqui embaixo é isso multiplicado por menos 1, se eu tirar o menos em evidência. Ou seja, por fim, a gente chega à conclusão que a aceleração está dando R0 alfa na direção θ chapéu, e isso aqui tudo é R chapéu, só que negativo. Então, isso vai dar R0 ômega ao quadrado, negativo disso, vezes R chapéu, mais R0 alfa θ chapéu. Não sei porque eu não pensei nisso da primeira vez. Vamos só colocar entre parênteses para ficar de maneira mais organizada, né?
A igual a menos R0 ômega na direção do vetor radial mais R0 alfa na direção do vetor tangencial. E aí nós temos uma componente de aceleração radial, porque ela aponta na direção do raio, e uma componente de aceleração tangencial, porque ela está na direção tangente à circunferência. Agora, interessante notar é que, nota esse termo aqui, ó, de aceleração radial. É uma aceleração, é uma quantidade de aceleração que aponta na direção do raio, só que no sentido negativo. Ou seja, se a gente voltar lá no nosso desenho, eu tenho que, enquanto o R chapéu aponta do centro para fora da circunferência, a minha aceleração componente radial está apontando de fora para dentro, que é no sentido negativo desse R chapéu, é menos 1 vezes ele. Então, se eu fosse desenhar esse vetor aceleração aqui, então esse vetor aceleração ele tem uma componente que aponta em menos R e uma componente que aponta no sentido positivo do θ. Ou seja, eu teria uma aceleração. Forma como a velocidade dessa partícula varia em direção, sentido e intensidade é tal que eu teria uma componente de aceleração apontando para dentro, menos R, chapéu. Essa componente de aceleração radial, geralmente a gente chama ela de componente centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória, ou seja, ela está na direção do vetor R, só que menos ele, e uma componente de aceleração tangencial. Uma aceleração θ. Componente de aceleração tangencial. Então tem uma aceleração centrípeta, que aponta para dentro, para o centro, na direção menos R, e uma aceleração tangencial, que aponta paralela à direção do θ chapéu. Ou seja, a aceleração tangencial ela é responsável por fazer a velocidade da partícula aumentar ao longo do percurso da circunferência percorrida pela partícula. Enquanto que a aceleração centrípeta, apontando para o centro da trajetória, é a responsável por fazer a velocidade desviar a direção, ou seja, a partícula executar uma curva. Sem a aceleração apontando para o centro da trajetória, não há curva, a partícula passaria numa linha reta, escaparia pela tangente. Por isso que se usa o termo escapar pela tangente, escapar na direção de θ chapéu. E assim a gente demonstra o resultado lá do problema. A aceleração radial e a aceleração tangencial. Eu sei que eu acabei de chamar essa aceleração radial de aceleração centrípeta. Ora, lá no ensino médio, esse termo aceleração centrípeta, ele era muito utilizado. A professora mostrou para vocês como usar essa equação lá no ensino médio, mas eu tenho certeza que não demonstrou, porque a demonstração é esse procedimento que nós acabamos de fazer, envolve cálculo diferencial. Mas é um pouquinho diferente a expressão que aparece lá no ensino médio. A expressão que aparece lá no ensino médio para aceleração centrípeta não necessariamente envolve a velocidade angular, mas envolve a velocidade linear. Dá para escrever? Dá. Porque olha só, no resultado primeiro da equação da velocidade, nós determinamos que velocidade era igual ao raio vezes a velocidade angular.
Velocidade linear é igual a ômega vezes r. Então eu posso ver sem nenhum prejuízo aqui, nessa componente radial da aceleração centrípeta. Essa componente radial, ela está na direção negativa do raio. Eu vou escrever só o módulo dela aqui. R0 vezes ômega elevado ao quadrado. Mas como eu acabei de lembrá-los, ômega V é igual a ômega R. Se você isolar ômega, então, ômega é igual a V dividido por R0. Vai aparecer V dividido por R0. Só que o ômega aqui está elevado ao quadrado. Vai ficar R0 vezes V ao quadrado sobre R0 ao quadrado. E aí a gente chega à conclusão de que essa aceleração centrípeta ou radial, ela tanto pode ser escrita como sendo R ômega ao quadrado, como pode ser escrita V ao quadrado sobre R. São completamente equivalentes. Bom, a primeira pergunta do problema era essa demonstração. Vamos à segunda pergunta do problema. Na letra B, o problema dá algumas informações. Fala que essa circunferência tem raio 40 centímetros, que a função horária, ou seja, a posição da partícula se movendo em cima desse círculo, é igual, S denota a posição da partícula sobre o círculo, S diz respeito ao perímetro percorrido. S é igual a uma constante vezes o tempo elevado ao cubo, onde essa constante vale 0,3 centímetros por segundo cúbico. E aí se pede, calcule o módulo da sua aceleração radial centrípeta, nós vamos ter que usar aquela equaçãozinha, e a sua aceleração tangencial, no instante em que a sua velocidade linear é exatamente igual a 40 centímetros por segundo. Bom, primeiro calculemos a aceleração centrípeta, já usando o resultado que nós obtivemos. Então nós temos que a aceleração centrípeta tanto pode ser calculada em termos da velocidade angular como em termos da velocidade linear. E o problema nos informou, então, dados R0 igual a 40 centímetros, 0,4 metros. A velocidade da partícula no instante de interesse vale 40 centímetros por segundo, ou seja, 0,4 metros por segundo. Voltando lá. Aliás, o raio é 4 centímetros, não 40. O raio é 4 centímetros e a velocidade linear é de 40 centímetros por segundo. Então, só corrigindo aqui. Então, o raio é de 4 centímetros, não 40 centímetros, como eu havia dito. É um raio de 4 centímetros. E a velocidade são 40 centímetros por segundo, ou seja, andando sobre aquele círculo, a partícula percorre 40 centímetros do círculo a cada segundo que passa. Então vamos substituir aqui diretamente. Aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade, 40 centímetros por segundo, 0,4 metros por segundo, elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que são 4 centímetros. 0,04 metros. E aí nós vamos achar essa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 4,
vezes 10 elevado a menos 2. Vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo elevado ao quadrado. Bem, agora vamos à solução da segunda parte da letra B. Nós calculamos a aceleração centrípeta, que é a componente radial. Agora precisamos calcular a componente tangencial. Temos que resolver esse lado aqui da equação, esse R0 vezes ômega. Bem, nessa segunda parte da solução da pergunta B, eu preciso calcular então a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é essa componente aqui, ó, da aceleração. Nós acabamos no item A de demonstrar essa equação. Na direção menos o raio aponta para o centro, ao longo do raio. Aceleração centrípeta. Fizemos o cálculo. Agora a gente precisa calcular esse termo, R0 vezes alfa. Pois bem, o problema informa que a posição da partícula sobre o círculo muda no tempo de acordo com isso aqui. E velocidade é a variação dessa posição no tempo. Eu sei que V é igual a ômega vezes R. Se eu isolar ômega aqui, portanto, ômega é igual a V dividido por R0. Mas como eu disse anteriormente, velocidade é a variação da posição da partícula sobre o círculo no tempo. A posição da partícula sobre o círculo no tempo, ela se escreve c vezes t elevado ao cubo. Então, derivar a posição no tempo vai escrever a velocidade. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre R0 vezes a derivada de ct ao cubo, que vai dar 3ct ao quadrado. Ou seja, nós estamos chegando à conclusão de que a velocidade angular em função do tempo está dando ômega é igual a 3ct ao quadrado sobre R0. Bom, mas eu quero calcular a aceleração. Por que nós estamos passando por esse caminho de obter a velocidade? Porque na expressão da aceleração tangencial, então na expressão da aceleração tangencial, a gente observa aqui, ó, que a aceleração tangencial é o raio vezes o alfa. Então, a aceleração tangencial, que eu estou denotando por A subíndice θ, é igual ao raio vezes o alfa. Mas alfa é igual à variação da velocidade angular no tempo. Ele é uma aceleração da rotação. Então, por isso que eu tive que descobrir primeiro o ômega, para poder substituir aqui e derivar. Então, a aceleração tangencial está dando R0 vezes a derivada no tempo de 3ct ao quadrado sobre R0. Isso aqui vai dar R0 vezes a derivada disso aqui vai dar 3 sobre R0, que é uma constante, 3 sobre R0, C, 3C sobre R0, vezes o resultado dessa derivada, que vai dar 2C vezes T. Então, a gente vai ter que R0 simplifica com R0, 3C vezes... Opa, aqui não tem C não, já tirei ele. 3C vezes 2, isso vai dar 6 vezes C. Então, a gente está chegando à conclusão
que essa aceleração tangencial ela é igual a 3c vezes 2, 6c vezes t. Então, nós partimos do primeiro resultado de que V igual a ômega vezes R, isolando ômega. Só que o V é a variação da posição no tempo. Fizemos a variação da posição no tempo e encontramos que ômega é igual a 3 vezes c, t ao quadrado sobre r. A aceleração tangencial é igual a r vezes ômega, mais ômega mais alfa é d ômega dt. Variamos d ômega dt, chegamos à conclusão de que a aceleração tangencial é 6 vezes c vezes t. Onde esse c, dado do problema, é uma constante que vale 0,3 centímetros por segundo ao cubo. 0,3 centímetros por segundo ao cubo. Ora, pede-se que essa aceleração seja calculada no instante em que a velocidade vale 40 centímetros por segundo. Então, em que instante isso acontece? Tal que velocidade igual a 40 centímetros por segundo ocorre para qual tempo? Ocorre para qual instante? Então eu tenho que V, que é igual a ds dt, V que é igual a ds dt, isso é igual a 3ct ao quadrado. Então, se eu isolar o tempo aqui, o tempo vai ficar igual a V dividido por 3c, raiz quadrada disso. Isso vai ser 0,4, que são 40 centímetros por segundo, 0,4 dividido por 3 vezes 0,3, raiz quadrada disso. Nós vamos ter um tempo de aproximadamente e são 0,3 centímetros, né? Então são 0,3 vezes 10 a menos 2. Então esse 0,3 ele ainda tem que ser convertido. Então aqui está em unidade de centímetros por segundo. Então na verdade isso aqui ainda é igual a raiz quadrada de 0,4 metros por segundo. O de cima está na unidade correta, dividido por 3 vezes 0,3 centímetros por segundo cúbico. Então é 0,3 vezes 10 a menos 2. 0,03. Agora a raiz quadrada disso dá aproximadamente 6,67 segundos. Então, em qual tempo que a velocidade de 40 centímetros por segundo é atingida? No tempo de aproximadamente 6,7 segundos. Agora eu vou pegar esse tempo, vou substituí-lo aqui, substituir o valor de c e calcular qual é a aceleração.
Ou seja, por fim, vou ter a θ, que é igual a 6, vezes 0,3 centímetros, portanto, 0,003, aí passa a ser metros, né? Divido por 100, vezes o tempo, 6,67 segundos, e eu vou achar uma aceleração com unidade de metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente 0,12 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, nós calculamos a aceleração tangencial e calculamos também a aceleração centrípeta.